Boa noite, Kátia. Boa noite, Maria da Luz. Boa noite, Albenise. Lembro de todas vocês, minhas companheiras fiéis. Oi, Daiane. Tudo bem, gente? Como vão por aí? Me contem se estão em férias, se já voltaram para o trabalho. Compartilhem a live, porque hoje o assunto é bombástico. Eita, que eu acho que é a pergunta que eu mais recebo. A Daiane, estou ansiosa para a live de hoje. Eu também, Daiane, porque olha, eu acho que eu tô até nervosa. Oi, Edna. Oi, Adriana. Hoje, gente, como tem várias pessoas chegando novas aí, porque estão se inscrevendo na Semana da Alfabetização, eu vou pedir para vocês me contarem aí nos comentários quanto tempo, tentem lembrar aí na memória de vocês, quanto tempo faz que vocês me seguem, que vocês participam das lives, se faz uma semana, se faz um dia, se faz um mês, se faz um ano. Eu quero que vocês se inscrevam aí. Olha aí, a Michelle é a primeira live. Seja muito bem-vinda, Michelle. Oi, Josi. Estou de férias por uma semaninha, retorno segunda. Ó, Deise, boa noite, que bom te ter este momento. Muito bem, gente, vão escrevendo aí. Vão compartilhando, vocês sabem que compartilhando fica super legal a live, porque daí vem várias informações. E o assunto de hoje eu quero mesmo que venha várias informações, porque além de ser um assunto polêmico, é um assunto que eu tenho estudado muito. Então eu fiz um roteiro para a live de hoje. Olha só, eu estudei muito para essa live, gente, muito, tá? Porque é uma live complexa. Olha aqui todos os meus estudos e a partir da live de hoje, desses estudos, eu vou preparar um material para vocês na Semana da Alfabetização, tá? Bem estruturadinho, inclusive falando sobre isso. Então, quem não tá inscrito na Semana da Alfabetização, mesmo que já tenha participado da primeira, mesmo que seja minha aluna do CAP, se inscreva. Complete toda a sua inscrição, tem que seguir todos os passos direitinho e se der alguma coisa errada, vocês entram em contato comigo ou com o suporte, aí o Juliano, a Camila, que vão ajudar vocês, tá? Deixa eu me apresentar então, porque tem gente que é a primeira vez que está aí. Eu sou Clarissa, eu sou professora por magistério. Atualmente eu tenho 2 cursos, então sou prof de profs, tenho 2 cursos online, além de alguns atendimentos individuais. Eu terminei quando eu sempre fui professora de escola pública e também privada, dos anos de alfabetização, 2º, 3º ano, também tive prática com o 1º ano. E atendi muitos alunos também de todos os anos, até de 8ª série, quando eu fiz atendimento particular, atendimento de amiga pedagógica. Então essa sou eu. Eu ouvi uma vez uma pessoa que disse assim, que mania que a gente tem quando a gente vai falar da gente, a gente só apresentar a profissão, né? E é verdade, como isso faz parte da nossa identidade. Mas, além disso, eu vou dizer então que eu sou gaúcha, porque às vezes perguntam pelo meu sotaque. Vou dizer que eu sou casada e que eu tenho um filhinho cachorro, um filho dog, que é o Sheldon. Ainda não tenho filhos, mas já estamos nos planejamentos. Tá, gente? Então, vamos lá. Olha aí que galera! Oi, Arlete! Oi, Jaqueline! Oi, Sheila! Oi, Giane! Oi, Ana! Oi, Rosane! Oi, Analice! Tudo bem? Fazia tempo que não aparecia aqui. Ana Lúcia! Olha aí uma galera, Edna. Gente, quem eu não conseguir responder, olha só. Eu fiz um roteirinho aqui para eu me guiar e não me perder. Então, eu vou seguir, né, para a professora não se perder aqui. Eu quero começar essa aula com um desafio, tá? Vamos lá.
vai ficar na live, eu vou ser muito sincera, vai ficar na live, vou dizer assim, essa aula, hoje a gente vai fazer bem uma aula mesmo, tá? Preparei bem uma aula pra gente fazer um esquenta pra semana da alfabetização. Essa aula é pra você, se você quer entender de uma vez por todas o que é essa guerra dos métodos da alfabetização e por que não sai da nossa boca ou dos nossos ouvidos, porque a gente escuta, qual é o melhor método para alfabetizar. Então, quem veio para a live para ver conceitos aprofundados sobre os métodos sintéticos ou os métodos analíticos, a gente não vai fazer isso. Eu vou sim caracterizar um pouco deles, mas eu quero ir muito mais além, porque eu tenho certeza que vocês são educadores aí muito preocupados com a transformação da educação do nosso país. Senão vocês não estariam aqui numa live gratuita no horário da novela pensando a educação aqui. Então eu tenho certeza que vocês vão ficar. Vamos ver se vocês vão ficar, tá? Então, esse é o desafio de hoje. A gente vai pensar, vai tentar aí conversar de uma vez por todas o que é essa guerra. Deus salve o rei, Deus salve os métodos da alfabetização, tá bom? Então vamos lá? Gente, como eu fiz um roteirinho todo estruturado, tá? Todo estruturadinho aqui no... pra eu não me perder, eu vou tentar ir seguindo ele. E no final, assim, algumas paradas, eu faço algumas paradinhas durante a live para responder alguma pergunta mais pontual. Mas hoje vamos tentar deixar perguntas especificamente sobre métodos de alfabetização, porque às vezes vem outras perguntas assim, crianças com dificuldades e tal. Vamos tentar deixar hoje para a gente poder estudar a fundo isso, porque é um assunto preocupante, né? Porque é um assunto que rende muito e a gente tem que estudar realmente, tá? Lúcia Leme Silva falou algo que complementa, eu nem tinha escrito isso aqui. Eu acho que essa dúvida surge por conta das dificuldades que encontramos em sala de aula, tá? E é por aí, é aí que eu quero chegar. Alguém me disse assim, Ana Paula disse assim, pode compartilhar conosco esse roteiro? Claro, tudo pode ser compartilhado, mas não vai ser compartilhado agora, não fiquem pedindo depois. Vai ser compartilhado com as pessoas que estiverem na semana da alfabetização. Por quê? Porque eu quero obrigar vocês a estarem na semana da alfabetização? Não, mas é que eu vou organizar mais ele, eu quero fazer um material super completo, não só sobre métodos, mas sobre a psicogênese, sobre a consciência fonológica, então esperem que vai ficar bem legal esse material, tá? Fiquem ansiosos aí. Então vamos lá, gente. Antes de falar de métodos, vamos começar? Vou começar porque alguns, já vi que muitos compartilharam a live, nós já somos 190 pessoas aqui e espero que todos consigam ficar até o final, porque eu tô bem contente de fazer essa live, estudei bastante, então bora! O que é alfabetização? Antes de pensar em métodos de alfabetização, a gente vai pensar o que é alfabetização. E aí eu vou trazer conceitos de quem, primeiramente? Da Magda Soares e do Arthur Gomes de Moraes. Eu quero dizer uma outra coisa para vocês. Clarissa, por que tu só referencias esses autores? Por exemplo, a Magda, o Arthur Gomes de Moraes, a Thelma Leal, enfim, vários autores que eu referencio para vocês. Não é só isso, gente. O meu mestrado eu fiz muito específico mais na área da neurociência, da psicologia cognitiva, tá? Então eu também estudo todos os pressupostos e aí eu quero hoje colocar esse questionamento para vocês também, porque isso tem me incomodado. Eu quero começar a pesquisar sobre isso, porque eu acho que no fim tá todo mundo falando a mesma coisa. Então fica aí até o final, independentemente da sua crença de método de alfabetização. Então, comecei explicando por que eu falo a partir desses autores, porque eu tenho que me posicionar assim e vocês também têm que se posicionar, né? Assim é para a gente poder ter sucesso, para a gente poder qualificar a nossa prática, para a gente poder ter argumento tanto com os colegas quanto com os pais,
a gente tem que saber, a gente tem que estudar, né? Não é só a prática que nos dá suporte, estudo também dá. A Magda Soares, em uma das suas publicações, ela diz assim: a alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético e de suas convenções, ou seja, a aprendizagem de um sistema notacional que representa por grafemas A, B, C, por grafemas os fonemas da fala. Tem uma distinção aí entre grafema e fonema. A gente não vai entrar nela agora, porque a gente não vai abordar muito consciência fonológica, mas vai estar nesse tipo um e-book que eu tô preparando para vocês, tá? Olha aí que legal. Tô muito orgulhosa de mim. Vamos torcer para que eu consiga realmente fazer, porque tem que ter muita concentração para fazer assim um e-book. Então, tem uma palavra importante que a Magda coloca aqui, que eu também falei na Semana da Alfabetização e vou falar novamente. Ela fala, gente, que é a aprendizagem de um sistema notacional. Isso quer dizer, ela não fala, é a aprendizagem de um código. Por quê, gente? Sistema notacional, porque aquelas letras estão notando algo, né? Esse é o sistema de escrita alfabética. Olha só, aí vai se relacionar com o conceito do Arthur Gomes de Moraes sobre alfabetização. Olha só o que ele fala, que eu achei bem legal no livro dele. Em 1960, entendíamos alguém alfabetizado como alguém que sabia escrever seu nome. Lembram disso? Eu não lembro, em 1960 eu não tinha nascido ainda, mas eu lembro dessa concepção que continuou por muito tempo. Então, alfabetizado era quem sabia escrever o nome. Hoje tem algumas perspectivas que já falam que, em 2018, um aluno alfabetizado, recém-alfabetizado, é aquele que é capaz de ler e compreender pequenos textos, além de conseguir produzir pequenos textos. Olha só, a gente dá um pulo, a gente sai de que alfabetizado é só tu saber escrever o nome, saberes escrever o nome, e vai para ser capaz de ler e compreender pequenos textos, além de conseguir produzir pequenos textos. Olha aí que conceito a gente já tem. Então, a gente já está entendendo o que é alfabetização, né? Resumindo aí a ideia da Magda e a ideia do Arthur, a alfabetização é um processo de aprendizagem num sistema alfabético. Então, a gente faz parte de um sistema alfabético, né? Tem outros sistemas de escrita, depois vocês podem pesquisar e me mandar, podem ir escrevendo aí outros nomes de sistemas de escrita que vocês conhecem, enfim, tá? Mas não vamos pulando para a gente entrar no nosso objetivo. O que é um método, então, de alfabetização? Antes de entrar nos nomes dos métodos. O que é um método de alfabetização? Aí, o que a Magda Soares, no seu último livro, A Alfabetização, que eu sempre falo dele, a alfabetização, a questão dos métodos, tá? Depois eu deixo uma fotinho nos comentários, mas eu já falei muito dele, vocês já sabem, e muitas pessoas já compraram. Ela diz assim, é um conjunto de procedimentos que, fundamentados em teorias e princípios, orientam a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, que é o que comumente se denomina alfabetização. Isso é um método de alfabetização. Aqui, nesse trecho que eu li para vocês, gente, tem uma partezinha muito importante, que é essa aqui, ó, fundamentados em teorias e princípios. Um método, ele não é pensado do nada, né? Ele tem uma concepção psicológica, filosófica por trás dele, né? Então a gente pensa que métodos a gente tem que usar para chegar a determinado fim, né? Então o método, a Magda fala sobre isso também, o método é um caminho para se chegar a um fim. E o fim é a nossa criança estar alfabetizada. E esse é o interesse de todos, independentemente do método que se acredita que é o melhor para a alfabetização.
Então, isso nos une. Une todos os teóricos que brigam por aí. Todos queremos que as crianças sejam alfabetizadas. Olha só que ponto em comum e importante. Quem sabe a gente senta todo mundo e pensa juntos como que a gente pode qualificar esse processo. Essa já é a Clarissa falando. Ao invés de um autor escrever um artigo criticando o outro, quem sabe todo mundo senta e pensa juntos uma metodologia adequada para a alfabetização? Por quê? De todos os autores que eu tenho lido que vivem essa guerra dos métodos, eu vi uma coisa em comum, gente. Não importa se a perspectiva é psicogenética, se a perspectiva é linguística, se a perspectiva é fônica, enfim, não importa. Eu percebi, fazendo as minhas leituras, em alguns anos de pesquisa em alfabetização, que todos estão preocupados com o fracasso escolar do Brasil. Ponto! Todos estão preocupados com o fracasso escolar do Brasil. E aí a gente vai tentando procurar justificativas para esse fracasso. E eu estou falando isso porque o que acontece? Às vezes a gente acha que o que vai salvar a nossa alfabetização é um método de alfabetização. E não é. Oh, Clarissa, como assim não é um método de alfabetização que vai salvar a alfabetização? Porque a alfabetização não se resume somente a um método. E aí eu quero que vocês pensem, eu já estou adiantando outras coisas aqui, mas eu quero que vocês pensem, por que no terceiro, quarto, quinto, sexto ano não existe essa pergunta? Qual é o melhor método para o quarto ano? Qual é o melhor método para o quinto ano? Nunca recebi essa pergunta. Nunca recebi essa pergunta, sendo bem sincera com vocês. E olha que eu recebo muitas perguntas por e-mail, gente. Muitas mesmo, que às vezes eu não dou conta de responder, eu tenho que responder 20 dias depois, tá? Então vamos continuar. Da onde surgiu a ideia de que a alfabetização se resumia em método? Século XVIII, século XIX, tá? Vamos lá. Só que antes de falar sobre a história dos métodos, eu vou contar a minha história. Senta aí, porque todo mundo gosta de ouvir história. Então eu vou contar a minha história de alfabetização, que é inesquecível. Alguém já deve ter ouvido essa história, enfim, que já me acompanha há mais tempo, ou não sei, mas eu escrevi aqui, contar a minha história de alfabetização. Então vamos lá, eu não vou me emocionar. Eu comecei a estudar numa escola pública de Porto Alegre, municipal, uma escola de periferia. E eu comecei a fazer o Jardim A e Jardim B nessa escola, depois que saí de uma creche. Estava eu no Jardim A, e aí Estava eu no Jardim A, e aí lá no Jardim A, eu já fiz as minhas primeiras relações de alfabetização. Então, eu já estava lendo. No final do Jardim A eu já estava lendo. E aí, gente, olha o que aconteceu. Fizeram a Clarissa Pereira. Eu não tô contando isso para mergulhar, tá? Eu quero que vocês vão comigo até o final da história. É bom ouvir história. E aí fizeram a Clarissa Pereira, do Jardim A, de uma escola pública, escreveram um jornalzinho. Enfim, o meu texto ficou lá no jornalzinho da escola, na capa do jornal, porque a Clarissa lia e escrevia. Mas, na verdade, a Clarissa não escrevia. A Clarissa copiou do quadro. Gente, eu não esqueço disso. A Clarissa copiou do quadro. Ela lia, mas ela só copiou do quadro o que a professora escreveu. Ela era uma copista. Mas ela foi para a capa do jornal. E o que aconteceu? Todo mundo se reuniu, todo mundo, sei lá, a direção, vamos passar a Clarissa direto para a primeira série. Clarissa está lendo, vamos passar a Clarissa direto para a primeira série. E aí eu lembro que eu fiz uma testagem. Gente, que pena que eu não tenho esses materiais. Talvez o jornalzinho, mãe, conta aí se tu tiveres na live, ou pai, se ainda tem esse jornalzinho que eu escrevi para a escola, tá? Vamos lá, vamos continuar. Aí pediram para fazer uma prova. Aí eu fiz uma prova com a professora que era da primeira série, o nome dela era Ângela, eu não esqueci, gente. Olha só como as coisas criam significados pra gente. E aí eu fiz a prova e eu lembro que tinha uma imagem de um perfume, tudo recortado de revista.
Eu só lembro do perfume, não sei porquê, mas eu lembro do perfume e eu tinha que escrever os nomes das palavras. Bom, resumido, fiz a prova, chamaram meus pais e aí a decepção, primeiro a frustração da Clarissa, que talvez tenha me ajudado ou não a lidar com as minhas frustrações hoje, porque eu tenho dificuldade de lidar com as minhas frustrações. Eles disseram que não teria vaga, como era uma escola pública, não sobrou vaga para Clarissa e para a primeira série. E aí eu fiz o Jardim B. O Jardim B também, aí eu já estava lendo e escrevendo com mais sistematização, enfim. Fui para o primeiro ano, primeira série. Nome da minha professora, Inês. Se vocês lembram o nome da professora da primeira série de vocês, escrevam aí. Quero ver se realmente tem significado. E como é bom ser lembrado pelos nossos alunos, olha como a nossa professoralidade se forma pela nossa experiência. Quando eles sabem o nosso nome, quando eles nos procuram, né? Parênteses da minha história, mês passado, uma aluna que foi minha aluna no terceiro ano, está se formando na oitava série, no nono ano agora, e ela lembrou de mim para escrever sobre ela. E às vezes é difícil a gente ser lembrado lá no final, né? Às vezes eles já lembram da professora, e eu fiquei muito emocionada escrevendo sobre ela. Enfim, lembro da Inês. O que a Inês fazia com a gente lá na nossa aula de primeira série? Vamos ver quem adivinha. Oi, pessoal! Hoje a gente vai aprender a letra A. Abram a cartilha e façam os exercícios da letra A. E aí a Prof. Inês não falava mais nada com a gente. Alguém lembra da sua alfabetização assim? Aí a Prof. Inês, tenho muito carinho por ela, mas aí ela não falava mais nada até o final da aula. E aí eu lembro que eu fazia treino motor, tinha na cartilha, infelizmente eu não tenho mais a cartilha, eu acho que eu não sabia que realmente eu ia ser professora, eu tinha muita vontade, brincava de professora em casa. E eu lembro que ela dizia isso, abram a cartilha, hoje é o dia da letra A, ou aí aprendeu a letra A, daí no outro dia já era a letra B, daí a gente podia fazer ba, 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 e aí repetir ba, 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 e aí no outro dia era a letra C, e assim por diante. O que aconteceu com a Clarissa? A Clarissa já chegou lá lendo e escrevendo, se achando o máximo, né? A Clarissa acabou a cartilha, porque cada um fazia a sua cartilha, a gente não fazia trabalho em grupo, não fazia nada, cada um ficava na sua cartilha. E aí, faltava um mês para terminar as aulas, gente, eu não esqueço disso, isso é verdade. Faltava um mês para terminar as aulas, a Clarissa acabou a cartilha. O que a Prof. Inês fez? Pessoal, vamos todos levantar, bater palmas para Clarissa, porque ela terminou a sua cartilha, ela está alfabetizada. Resumindo, gente, por que eu contei essa história para vocês? Porque as cartilhas ditavam o que era uma alfabetização, assim como os métodos. Eu estava sendo alfabetizada provavelmente pelo método silábico. Eu tenho muito carinho pela minha professora e não estou criticando ela por isso. Mas essa é a minha memória da primeira série. Eu não sei contar um jogo que eu tenha feito. Eu não sei contar um livro de literatura infantil que eu tenha lido. Não sei. Não sei. Eu só sei que a minha cartilha era vermelha, que eu terminei antes e que todo mundo teve que bater palma pra mim. E aí, a Prof. Inês começou a levar a filha dela pra escola e aí eu ia lá pra pracinha brincar. Ou às vezes eu ia ajudar algum colega a terminar a sua cartilha. Enfim, gente, resumindo, Clarissa está aqui condenando as cartilhas? Não, Clarissa não está aqui condenando a cartilha, ela está contando a sua história e vocês entendem o que vocês quiserem, tá bom? Que significado teve isso para mim? Que significado teve o protagonismo do professor nessa aula? Que significado teve o protagonismo do aluno nessa aula? Né? Eu estava avançado, o que poderia fazer comigo? O que poderia fazer de diferente com quem não estava? Quem sabe, ao invés de eu ficar só na minha cartilha, eu ia e ajudava alguém? Podia ser, né? Essas estratégias que a gente pensa hoje. Tudo isso, gente, para dizer que, por todo esse tempo na escola, e aí eu sou nova, eu tenho 30 anos, né? Com certeza tem gente aí que tem mais experiência que eu, mas eu quero dizer que o que ditavam as regras, até peguei, acho que no início das propostas mais psicogenéticas,
que o que ditavam as regras na sala de aula era o método ou a cartilha. Nunca se pensava o que a criança aprendia. Nunca se pensava como a criança aprendia a ler, o que acontecia aqui dentro. Nunca se pensava o que a criança pensava sobre a escrita. Então, o Arthur Gomes de Moraes fala que um método vai se sobrepondo ao outro para ver qual método é melhor para criar um ensino. Então, eu contei a história da minha alfabetização e agora eu tô contando a história dos métodos. Vem um método em cima do outro, para a gente pensar qual é o método ou qual é a cartilha mais eficiente para ensinar. Mas a gente não para pensar como é que o nosso aluno aprende. E aí? O que aconteceu? Tô contando mais ou menos a história para vocês dos métodos. Aí surgem os métodos, vamos lá, me guiando aqui no meu roteiro. Surgem os métodos sintéticos, que daí eu não vou falar muito sobre eles, mas vocês podem pesquisar na internet, qualquer lugar no Google tem. Sintéticos principais são alfabéticos, silábicos e fônicos. O que acontece com esses? Eles partem dos menores para os maiores. Então, a gente só vai escrever texto depois que a gente tiver consolidado as relações de fonema, de sílaba, enfim, tá? De unidades menores para cima. E os analíticos, então, que se caracterizam, por exemplo, pela palavração, sentenciação, global. E aí eles partem de palavras, frases e histórias para as partes menores, né? Essa é a diferença dos dois. E naquela época já deviam brigar pelos métodos, se era o analítico, se era o isso, se era o global, enfim. Aí, gente, o que aconteceu no meio de tudo isso? Surgiu no Brasil, tá? Surgiu a psicogênese da língua escrita. Que legal. Emília Ferreira e Ana Teberoski fizeram uma pesquisa, mostraram como as crianças pensavam sobre a sua escrita e que em algum momento elas iam começar a fazer uma relação fonética, mas antes elas já tinham as suas hipóteses. O que deu aí, gente? Um furdunço na nossa educação. Por quê? Porque a criança constrói a sua hipótese. Então, vamos deixar as crianças construir as suas hipóteses. Olha só que legal! Então, a gente tira o foco do ensino, né? A gente tira o foco que eu falei pra vocês, uma visão meio adultocêntrica, vamos pensar só no ensino. E agora a gente coloca o foco só na aprendizagem. As crianças vão aprender sozinhas, estando inseridas em um contexto de letramento. Aí o letramento vem carregado hoje em dia. A gente vê pesquisadores, youtubers colocando, eu ia falar uma palavra, mas metendo pau mesmo, né? Enfim, xingando o letramento, xingando a psicogênese, sem entender realmente o que é uma coisa ou outra. O que eu tô querendo dizer pra vocês, gente, é que essas teorias, tanto psicogenéticas quanto o letramento, enfim, esses pressupostos, eles não têm culpa do que aconteceu. Nós, professoras, e eu também me coloco nessa posição lá no meu estágio do magistério em 2005, não ficava muito claro. A criança vai aprender, basta ela estar inserida, eu tenho que apresentar muitos textos para ela, gêneros diferentes, para ela entender o uso social da escrita. Aí deu-se o furdunço todo. Não pode mais falar em método, né? A Magda fala isso muito bem numa entrevista. A gente criou, as professoras e eu também no meu magistério, a gente criou a ideia, falar em método parece que eu não sou uma boa professora. Alguém se identifica? Né? Então, a gente... não posso falar em método, a gente fica com medo da palavra método, né? Então, o que a gente passa? Vamos lá, vamos nos guiar. A gente passa por depois eu vou voltar num outro conceito aqui, mas a gente passa por um tempo que a Magda Soares escreveu um texto dela sobre a desinvenção da alfabetização. Desinvenção da alfabetização. Acho que esse texto está disponível na internet, tá? E aí o Arthur já fala sobre a reinvenção da alfabetização, que é o que a gente está vivendo de uns 5 anos para cá. Ok, gente?
Vamos organizar isso, o pensamento. O que é a desinvenção da alfabetização? Eu anotei aqui. Com o advento dos estudos do letramento, tá? O termo letramento, que inicialmente se associou com o termo alfabetização, se esqueceu o que era alfabetização. Lembra um conceito de alfabetização? Se esqueceu que a alfabetização era um processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, né? Então a gente não entendeu mais isso. E aí, de certo modo, às vezes alguns autores falam que o letramento, a palavra letramento, até poderia atrapalhou de certo modo a alfabetização. Quando a gente não entende, tá? Eu ainda acredito que a gente tem que alfabetizar letrando. Inclusive, a Magda fala em um dos seus artigos que, por exemplo, no inglês, uma palavra se basta para as duas coisas. Não precisa de alfabetização e letramento. Tá bom? Voltando para a questão ali dos métodos, gente, compartilhem a live. Se alguém está travando o vídeo aí, às vezes é a internet de vocês. Acho que por aqui tá tudo bem, tá? Vão compartilhando se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando, vão escrevendo aí. Mas eu disse hoje que hoje ia ser uma aula mesmo e tá sendo uma aula. Eu quero dar agora a minha opinião sobre cada um desses métodos, tá bom? Esses que eu falei para vocês. Só que eu quero dar uma opinião assim, ó. Não, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, gente. Não podemos confundir os nomes dos métodos, os métodos de alfabetização, com as habilidades que podem ser desenvolvidas em cada uma. Ou seja, vou ser bem direta, clara aqui. Ou seja, consciência fonológica é uma habilidade. Consciência fonológica é uma habilidade. Ela não é exclusiva do método fônico. É isso que eu tô querendo dizer. Consciência silábica, ela não é exclusividade do método silábico. Consciência fonoarticulatória ou fonovisio-articulatória, enfim, ela não é exclusividade de um método, que diz aí método mais recente, né, um método das boquinhas. Eu posso trabalhar com consciência fonológica, eu posso trabalhar com consciência silábica, eu posso trabalhar com consciência fonêmica, eu posso trabalhar com consciência fonoarticulatória sem dar um nome para isso específico de método, tá? Continuemos. Não vamos confundir habilidade com métodos. Ficou claro, gente? Não vamos confundir habilidades com métodos. Por exemplo, processo de leitura, lá no método global antigo que se acreditava que a gente, memorizando a palavra, a gente ia aprender a ler, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa achar a memória, por exemplo, quando a gente fala da rota lexical, importante. É um outro desenvolvimento, é uma outra habilidade. Não é exclusividade de um método ou outro. Isso que eu tô querendo dizer. Bom, aí a gente chega numa questão, tá? Estamos indo, acho que já vamos acabar. Daqui a mais uns 10 minutinhos. Aí eu vou ver tudo que vocês estão escrevendo, tá? Mas olha só. Diferença entre o público e o privado. Esse é o mais um item que eu coloquei aqui. O Arthur escreve assim, ó, vamos lá. Na qual, no momento que se estabeleceram propostas de ciclo, eu disse que o assunto era polêmico, começou-se a aceitar que as crianças não acabassem o primeiro ano alfabéticos ou lendo textos simples. Mais uma questão aí que está envolvida e aí acaba se criando um preconceito tanto com letramento quanto construtivismo. O Arthur, nos seus artigos, sempre diz que ele prefere não usar o termo construtivismo por ele ser tão carregado, né? As críticas por ele, porque as pessoas não entendem qual é o pressuposto dali e resumem o esquecer de ensinar o sistema de escrita alfabética como sendo consequência do construtivismo. E não é. É a consequência de aplicar erroneamente esses pressupostos, tá? Espero que esteja... Estou tentando deixar o mais claro possível, tá, gente? Aí... Isso o Arthur fala, o Arthur é muito político e às vezes partidário, enfim, aí a gente separa, quem quiser ir ser partidário com o Arthur seja, quem não quer não seja, mas vamos aproveitar as ideias dele.
Ele fala muito da diferença entre o público e o privado, que se aceitou, e isso é verdade, eu recebo todos os dias e-mails dizendo que crianças do 5º ano não estão alfabetizadas, né? E que é isso, gente? Eu trabalhei em três escolas privadas que as crianças não chegavam no 5º ano sem estar alfabetizadas. E por que a gente aceita isso? Se consolidou que na escola pública as crianças vão ficar passando de um ano para o outro, porque tem um ciclo, porque tem um processo. Peraí, vamos entender o que tem que acontecer em cada um dos anos? Aí eu vou chegar a outra questão. Quando começou a acontecer isso, se pensou que, bom, começaram todas essas propostas, as crianças começaram a fracassar. Gente, o fracasso da alfabetização é muito antigo. É muito antigo. Não vamos nos iludir. O fracasso da alfabetização no Brasil é muito antigo, tá? Porque, enfim, as provinhas, as análises, os censos, eles vão mudando, os contextos vão mudando. E aí eu cheguei assim, gente, botei uma pergunta aqui, olha só. Daí, todos os autores de hoje, todos esses profissionais estão sempre preocupados com o fracasso da alfabetização pública no país. Todos eles vão dando um novo discurso de qual metodologia ou qual método vai salvar o nosso fracasso no Brasil. E aí tem voltado as cartilhas de empresas privadas que vão para a escola pública, que a professora tem que seguir. Lembram da professora Inês? Tem que seguir do início ao fim aquela cartilha. E aí, então, o que a Magda e o que o Arthur falam, muito mais a Magda, que foi o que eu escrevi no Instagram hoje, ela diz, e a Clarissa também diz, a primeira pergunta quando a gente fala que vai falar sobre alfabetização é: qual é o método para alfabetizar? E aí a Magda, nesse último livro, ela nos dá uma resposta. Primeiro ela diz que não podemos ter medo de métodos de alfabetização, né? Vamos reinventar a alfabetização. Não precisamos só falar de letramento. Temos que falar sobre a alfabetização. Temos que falar sobre a apropriação do sistema de escrita alfabética. E aí o Arthur, ele é muito didático, que a gente costuma dizer, eu, a Renata, a Mari, enfim, o pessoal aí que planejou o CAP, ele é muito didático aqui, ele dá as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética que uma criança tem que aprender. 10 propriedades. Eu não vou ler as 10 para vocês, tá? Mas é um quadro inesquecível para quem estuda na pedagogia atualmente, provavelmente. Mas ele diz quais são as 10 propriedades. Entender que as letras vão ser sempre limitadas, que são só aquelas letras, que as letras não estão representando um desenho, que toda palavra tem uma vogal, enfim, ele dá essas propriedades mastigadinhas pra gente. E aí, gente, o que eu cheguei à conclusão para falar hoje para vocês, que é o nosso maior problema, tanto de um lado quanto de outro, não interessa o teórico que tá falando, todos eles concordam que o Brasil, a culpa disso tudo, e aí tem um culpado, o Brasil não tem uma lei que contemple o que é essencial no processo de ensino na educação básica. O Brasil não tem uma lei clara. Parece, o Arthur fala assim, a Magda fala assim, olha, os parâmetros curriculares nacionais e outros documentos que se propõem a ser orientações curriculares são mais uma conversa com os professores, não uma definição clara das habilidades a desenvolver ao longo de cada etapa do ensino. Há provas externas, olha que legal, há provas externas sendo criadas para avaliar o que foi desenvolvido, mas os professores não sabem previamente o que se espera que seja desenvolvido. Por isso eu amo a Magda Soares, porque ela não xinga o professor. Ela entende o professor. É por isso que eu me apego nela. Então, há provas externas para avaliar o que foi desenvolvido, mas os professores não sabem previamente o que se espera que seja desenvolvido. É uma coisa absolutamente contraditória neste país. Não temos um currículo que defina, por exemplo, no final do primeiro ano a criança deve ser capaz de. No final da educação infantil, a criança deve ser capaz de.
Mas aí a gente tem avaliações externas que verificam do que a criança é capaz. Olha só, que contradição, né? Além disso, muitas universidades, pesquisadores das universidades têm uma questão muito forte de currículo, né? Como se um currículo nacional do Brasil fosse, com certeza vocês já ouviram isso, fosse desconsiderar a realidade de cada estado. Gente, tem que ter um padrão. As crianças, aí o Arthur fala, Magda fala, as crianças têm direito de aprender algumas coisas básicas. E aí que tá o problema. Eu vejo que algumas escolas, independentemente se são privadas ou não, criam o seu projeto político-pedagógico. E aí, se eu me mudo, se eu saio de Porto Alegre e vou morar lá em Salvador, a criança às vezes nem consegue ficar no mesmo ano que estava no outro ano, porque não tem um padrão, não tem uma competência. Como é que eu vou avaliar se eu não sei o que é esperado para cada ano? Aí o PNAE veio, colocou metas para alfabetização, colocou os direitos de aprendizagem, mas não virou uma lei também. E aí veio a base. E aí lembram para vocês que uma das lives eu disse, eu quero saber a opinião do Arthur sobre a base. Nesse último artigo dele, fresquinho de 2018, ele dá uma opinião bem enfática, que a última versão da base, as primeiras versões da base foram super discutidas com os professores, com os gestores, com os educadores. Só que a última versão não foi. Foi uma versão imposta. Né? Então lá, por exemplo, fala sobre mecânica da leitura, não fala sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética. Então, tá polêmico, a gente vai ter que se adaptar à base, mas ela não vai resolver o nosso problema. E nem outro método vai resolver o nosso problema. Então, gente, e aí, Clarissa, depois de todo esse lero-lero, o que eu faço segunda-feira de manhã? O que eu faço segunda-feira de manhã? Eu, como professora de uma escola privada que fui, eu sabia direitinho o que eu tinha que fazer segunda-feira de manhã. Porque a gente tinha objetivos planejados para isso. Eu não sei se outro colégio privado era igual, mas eu tinha objetivos claros para saber o que eu tinha que fazer. Porque a escola se baseava em projetos pedagógicos. Então, a gente, a partir daqueles projetos, formulava os objetivos para cada ano. Né? O que é triste, gente, é saber que algumas escolas não têm nenhum plano político-pedagógico. As escolas não sabem o que tem que acontecer com a criança no primeiro ano, no segundo ano, qual é o currículo para cada ano. Muitas escolas, eu não vou julgar, e aí vocês vão me contar aí nos comentários como é que funciona na escola de vocês. Ontem, conversando com 4 alunas do CAP, a Giselma, a Gislane, a Daiane e a Dani, cada uma contou da sua realidade. E aí foi muito legal, porque 3 delas utilizam, uma é de escola pública, 2 são de privadas, de realidades bem diferentes. E a gente conversou sobre o que elas fazem nas suas salas de aula. E eu me surpreendi quando elas falaram, a gente tem livros didáticos. E aí eu perguntei, aí a Gi, não sei se a Gi tá por aí, a Gi mostrou um texto enorme, que ela dá aula pro primeiro ano, no livro dela. E aí eu disse assim, provoquei, professora que provoca. Como é que tu faz com teu aluno silábico quando esse texto tá aí e ele tem que responder as perguntas? E ela me deu respostas. No momento que a gente está lendo o texto, Clarissa, eu chamo o silábico para reconhecer quantos pedacinhos tem aquela palavra. Então a gente faz a leitura dessa forma. Aí eu tô querendo dizer que mesmo que tenham outros livros, outras apostilas acontecendo, não é por isso que o nosso trabalho não vai ser diferenciado, não vai ser pautado por aquilo que a gente acredita, né? E aí, então, o que a Clarissa acredita sobre métodos de alfabetização? Vamos lá. Bem enfática. Quem quer segue comigo nessa? Quem não quer, segue comigo nessa também. Vamos argumentar e vamos conversar. Mas a posição da Clarissa se baseia na Magda Soares. Magda Soares diz que métodos de alfabetização são... Vamos lá, gente, prestem atenção nisso. Vamos lá.
Olha o que é métodos de alfabetização para Magda. Hoje, o que a gente tem que fazer? Conjuntos de procedimentos fundamentados em teorias e princípios linguísticos. Eu tenho que conhecer o sistema de escrita alfabética. E psicológicos, eu tenho que conhecer o desenvolvimento do meu aluno. Mas suficientemente flexíveis para que, na prática pedagógica, possam superar as dificuldades interpostas por fatores externos que interfiram na aprendizagem dos alfabetizandos. Magda, muito bonito isso que tu falou, mas como é que eu faço isso? Contemplando 3 facetas. Ela vai chamar de facetas, tá tudo mastigando aqui, gente. Contemplando 3 facetas: a faceta linguística, a faceta interativa e a faceta sociocultural. O que é a faceta linguística? A apropriação do sistema alfabético ortográfico e das convenções da escrita. Aqui vai entrar leitura, escrita, leitura, decodificação, consciência fonológica. Quem critica aí a Magda Soares e diz que a Magda Soares não gosta de consciência fonêmica, consciência fonológica, não leem os textos da Magda. Ela fala muito bem, inclusive tem uma das entrevistas dela no YouTube que ela diz que a Emília Ferreira já está pensando mais também sobre consciência fonológica, enfim. Mas, então, primeira faceta, linguística. Então a gente tem que ensinar para as crianças, e aí ela mastiga nesse livro dela, vou mostrar para vocês. Ela mastiga, ó, nesse livro dela, ela deixa tudo detalhado. O que é essa faceta linguística? Eu vou ler para vocês os títulos desse livro, para ninguém mais ficar por aí dizendo que a Magda Soares não ensina, né? Não tem ensino, a gente deixa a criança aprender. Mentira! É mentira, vamos tirar essa concepção. Ela diz, ela faz todo, olha só os títulos. Alfabetização, o método em questão. Fases de desenvolvimento no processo de aprendizagem da escrita. Aí ela não fala só da Emília Ferreira e da Ana Teberoski. Ela fala do Luria, ela fala de Red Ipsex, não sei se eu sei falar direitinho, mas do Frit, do R, tá? Depois ela fala como é que acontece a aprendizagem da língua escrita num sistema que é transparente e... ai, gente... Me ajudem, me fugiu. Transparente e opaco, tá? É um conceito. Então, assim, transparente diz respeito às regularidades da língua, né? Tem algumas letras que tem sempre o mesmo som. E opaco, quando isso não acontece. Então, ela explica como é que a criança vai escrever no meio disso. E aí, ela explica como é que a criança vai ler no meio disso. E ela fala, gente, neste livro, tá? Neste livro, ela fala do Dehaene. Ela fala das neurociências na leitura. A Magda é um gênio. Ela fala, ela faz essa relação, porque ela diz que a gente tem que saber, o que ela disse que é a metodologia, a gente tem que saber os processos psicológicos, a gente tem que saber os processos linguísticos. Então ela fala de plasticidade, ela dá todos esses conceitos, ela fala o que é a dupla rota, rota fonológica, rota lexical, ela fala, tá aqui no livro dela, tá? Ela dedica todo um capítulo sobre consciência fonêmica. Ela dedica todo um capítulo sobre consciência fonológica. Ela dedica todo um capítulo sobre consciência metalinguística. Certo, gente? Quais os nomes dos livros? Magda Soares, Alfabetização, a Questão dos Métodos. Arthur Gomes de Moraes, Sistema de Escrita Alfabética. Eu vou deixar assim, ó, a capa da live, porque você sempre me pergunta os livros. Façam um print da página. Façam um print da página, gente. Tá bom, galera? E aí, ela termina, gente, dizendo assim, ó. Ah, tá. Antes disso, eu quero dar uma atividade prática para vocês. Anotem aí, vou pedir para minha equipe colocar o link do TCC de uma aluna da Renata Sperrack, de uma aluna lá da URGS, tá? Um TCC recente que
analisou, olha, eu não conheço outro TCC ainda, outra pesquisa, outro estudo que fez isso. O que a Ingrid fez? Ela pegou essas 3 facetas da Magda Soares. O que a Ingrid fez? Pegou essas 3 facetas e relacionou com a prática dela. Então, ela analisa com a prática dela e de mais 2 colegas, ela analisa como é que essas 3 facetas podem aparecer no planejamento. Tô dando mastigado para vocês, gente. Entrem nesse link, estudem o TCC da Ingrid, porque tá lá mastigadinho o que é cada uma dessas facetas. O que se faz no fim, na segunda-feira de manhã. Uma outra dica, a Magda Soares, depois que ela se aposentou, enfim, acho que ela tá aposentada, 84 anos, gente, né? 84, acho, a Magda tem, e ainda está aí fazendo um trabalho voluntário. Por isso que eu me irrito quando falo mal da Magda Soares. Fazendo um trabalho voluntário no município de Lagoa Santa, há muitos anos já, e ela criou o quê? O currículo que o Brasil não tem. Elas criaram metas para a educação infantil, metas para os anos iniciais, e tem uma playlist no YouTube que as câmeras estão gravando as professoras dando aulas, e aí a Magda comenta o que as professoras estão fazendo. Vocês têm que ver esses vídeos. Por favor, Juliana ou Camila, coloquem o link desses vídeos aí. E aí lá vocês vão ver uma das professoras, por exemplo, fazendo mas ela não faz isso todos os dias. Ela faz para a criança naquele momento se dar conta. Estão entendendo, gente? Aí entra a questão que algumas de vocês esqueci quem é que tinha dito. Que a maior dúvida da questão dos métodos da alfabetização era por causa das dificuldades das crianças. E trabalhar numa metodologia assim, eu consigo atender o meu aluno, por exemplo, que troca toda hora surdas e sonoras. Então, ele precisa de um trabalho de consciência fonoarticulatória, sim. Mas isso não quer dizer que todos os dias eu vou seguir a minha cartilha de consciência fonoarticulatória. Porque eu tenho que trabalhar leitura, porque eu tenho que trabalhar escrita, porque eu tenho que trabalhar consciência silábica, né? Então, porque eu tenho que trabalhar banco de palavras, porque eu tenho que trabalhar interpretação a partir do contexto da minha turma. E o que está acontecendo em Lagoa Santa? As crianças estão saindo alfabetizadas do 1º ano, 2º ano. Máximo, enfim, eu quero analisar mais. Eu digo que o meu sonho é passar uns dias lá em Lagoa Santa. Se tiver alguém aí em Minas Gerais e consiga me indicar lá, seria um sonho realmente para ver de perto tudo isso. Mas os vídeos que estão no YouTube, essa playlist nos ajuda a ver de alguma forma, né? Eles fazem toda uma análise de uma professora ali com uma criança. Ela e o Arthur defendem que na educação infantil tem que começar sim os processos de alfabetização, mas, escutem bem, isso não quer dizer que tem que começar a fazer controle motor, que tem que começar a desenvolver todas as letras. Tem que desenvolver consciência fonológica. A Magda acredita e o Arthur Gomes de Moraes acreditam que a criança pode sair do nível B, ou aí eu não sei como é que fala na cidade de vocês, tá? Mas em Porto Alegre é nível B, lá na educação infantil, que elas têm total condições de saírem silábicas da educação infantil só pela oralidade, só ouvindo, não precisa escrever. Pode escrever também, porque ajuda. Aí ela ainda fala, ela deu uma ideia bem legal, que eles fazem, né, com os dedinhos. Quem vê isso, eu já falei em vários vídeos, por exemplo, pra gente fazer Clarissa. Mas ela ainda dá uma ideia genial, que é Clarissa. Que daí eles não esquecem quantas vezes eles abriram o sonzinho deles. Clarissa, Clarissa. Ou faz os pauzinhos lá, enfim. Tá, gente? Espero que tenha ficado claro. Se alguém entrou aqui esperando que eu ia responder qual é o melhor método de alfabetização, eu não respondi, mas aí eu vou terminar com uma frase da Magda Soares, mais um parágrafo dela que diz assim: em outras palavras, o que se propõe é que uma alfabetização bem-sucedida não depende de um método, ou genericamente de métodos. A gente tem que ter cuidado com isso também, né? De achar, então eu vou usar tudo na sala de aula, é assim que eu vou alfabetizar.
mas é construída por aqueles e aquelas que alfabetizam compreendendo os processos cognitivos e linguísticos do processo de alfabetização e, com base nele, desenvolvem atividades que estimulem e orientem a aprendizagem da criança. Identifiquem e interpretem dificuldades em que terão condições de intervir de forma adequada. Aqueles e aquelas que alfabetizam com método. E o que a gente vai considerar no nosso método de alfabetização, gente? Tudo isso que é importante. Todas as propriedades do sistema de escrita alfabética aliada com a consciência fonológica. Olha aí a caixa amarela do PNAE que o Arthur é responsável. Quantos trabalhos ali de consciência silábica, consciência fonêmica, consciência de rimas e aliterações que a gente pode desenvolver com as crianças. Então, dizer que a psicogênese, o construtivismo, vocês entenderam a diferença? Não são esses pressupostos que atrapalharam enfim, a concepção de metodologia no Brasil, mas foi a forma que a gente encarou isso de alguma forma. Vamos deixar as crianças aprenderem sozinhas, mas isso já está mudando. Eu tenho certeza disso, tá? Que isso já está mudando. E ainda termino essa live e agora eu vou ver todos os recados de vocês, vou tentar ver. Mas eu peguei isso lá de uma aula do CAP, então dou os créditos para Renata, porque lá no CAP quem dá essa aula de métodos de alfabetização bem mais detalhada, né? Porque tem mais tempo. Para quem não sabe, o CAP é o meu curso online de alfabetização na prática, um curso fechado. Ela coloca, métodos são apenas uma questão. O alfabetizador também faz parte disso. Suas características pessoais. Olha eu falando da professora Inês. Isso vai comigo para a sala de aula. Eu não quero que os meus alunos acabem uma cartilha um mês antes do ano acabar, né? Não quero, eu quero que eles troquem. Olha o que vai lá para dentro da nossa sala de aula. Todas as nossas crenças, toda a nossa história. Além dos métodos. Então, temos os alfabetizandos. Cada um com as suas características pessoais, cada um com os seus históricos, né? Então, também tem isso. Cada um com suas dificuldades, cada um com seus transtornos, que lá na escola pública, aí vem a diferença do ensino público e do ensino privado. Eu encaminhava os meus alunos do ensino privado, tô desconfiada de uma dislexia, vamos fazer já um trabalho preventivo na alfabetização. Na outra semana o pai estava numa psicopedagoga. O que acontece na escola pública? A gente não consegue. A gente manda lá para não sei aonde, o pai vai para não sei aonde, e aí a professora te vira, né? Te vira. Aí a gente tem que lidar com a nossa expectativa. Eu já falei muito isso para vocês. Lidar com a nossa expectativa. É super importante, gente. A gente não é super-herói. Essa capa que colocam na gente não depende só da gente. Depende de todos esses outros fatores. Depende das condições da sala de aula. Inclusive condições físicas. Às vezes a gente tá lá com 32 graus e não tem um ventilador na sala de aula. Que criança vai se concentrar para aprender? Condições da escola, o que a escola tem para oferecer? Tem escolas que não têm biblioteca, tem escolas que não têm livros. E aí a gente vai achar que o problema que vai resolver a nossa educação é colocar um método não sei o que dentro da sala de aula. Bom, talvez resolva de uma forma mais rápida, mas não vai dar conta de todos esses processos aí políticos, sociais, econômicos que de alguma forma permeiam aí o nosso Brasil. Contexto da comunidade. Então, eu escrevi essa semana eu escrevi no meu privado, acabei não escrevendo, então eu vou terminar com mais uma história. Eu escrevi no meu privado essa semana, porque eu fiquei muito triste vendo uma pesquisa aí, enfim, que dizia que a culpa da sala de aula era dos professores, enfim. E aí eu escrevi, não sei quem viu o meu texto, aí eu posso disponibilizar esse... Olha ali o que eu li agora, ó. Minha escola em São Paulo é de lata. Imaginem o calor. Olha só, gente, as realidades. E aí aí vai vir alguém lá na nossa sala de aula e diz, olha, usa essa cartilha, porque com essa cartilha ele vai bem na Prova Brasil, e é isso que significa estar alfabetizado. Não, gente. Cadê o nosso protagonismo do professor? Cadê os nossos estudos, as nossas experiências? Então,
é assim que eu quero terminar, e aí eu vou ver os comentários de vocês, contando um pouco do que eu escrevi lá. A gente pensa, a gente coloca a culpa na questão assim, quem segue a Magda e usa essas facetas, as crianças não se alfabetizam, por isso que eu quero que vocês vejam o TCC da Ingrid, tá? E aí eu citei que eu trabalhei numa escola de educação infantil de periferia e teve um menino. Eu vou contar essa história, mas eu tenho certeza que eu não vou me emocionar. Aliás, eu tenho certeza que eu vou me emocionar. A gente perdeu um menino de nível B que estava no pátio da sua casa e levou um tiro e morreu. E com uma história de família bem complicada. E aí a gente vai dizer que a culpa daquela criança que não estava aprendendo, quais eram as condições que ela tinha para aprender, gente? Qual era a realidade que ela vivia? Aí a gente vai reduzir, é o que a gente faz na sala de aula. É o que a gente faz na sala de aula, aquela criança era para estar na escola naquele momento, de tarde, de dia. Era lá que ela tinha que estar. Isso não significa, eu não tô dizendo que aquela criança não tinha capacidade de aprender. Mas é isso que eu tô dizendo, as condições ao redor da gente. Tudo isso a gente precisa considerar, a nossa história, a história do nosso aluno. A história daquela criança, aquela criança é única. Um dia ela vai lembrar da professora Clarissa, da professora Selma, da professora Leila, da professora Sheila. Ela vai lembrar. Então, a gente não pode desconsiderar isso. E a gente não pode desconsiderar que sim, todas as crianças podem aprender. Talvez algumas vão ser de outra forma. Mas sim, a gente tem que buscar cada vez mais recursos para acabar com essa dicotomia entre o que é público e o que é privado. Termino convidando vocês para a Semana da Alfabetização. Eu acho que nem precisa mais da Semana da Alfabetização. Acho que a aula hoje já foi bem completa, mas a gente vai conversar na Semana da Alfabetização sobre um planejamento, uma sequência didática que é pautada por essas facetas. Então eu espero vocês na Semana da Alfabetização. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se logo, porque assim, as vagas estão... Já tem milhares de comentários lá na nossa página, eu estou muito feliz, quero agradecer por isso, pelo interesse de vocês, pelo compartilhamento de vocês sobre a Semana da Alfabetização, e eu espero vocês por lá. Vocês têm que fazer o cadastro, completar o cadastro. Então entra lá na página de inscrição, põe o nome, põe o e-mail, aí vocês vão receber um e-mail na caixa de vocês, vão receber um link, vocês têm que clicar nesse link para confirmar a inscrição de vocês, tá legal? E é totalmente gratuita, é verdade. Tem gente que me manda e-mail, é verdade mesmo que é grátis? Sim, 100% online, 100% gratuita. Vocês podem assistir os vídeos da Semana da Alfabetização na hora que vocês quiserem, a gente vai enviar o link de manhã. Não tem certificado, a gente não consegue dar certificado na Semana da Alfabetização, porque é um evento aberto, a gente não tem como controlar a frequência. E lá vai ser uma introdução, tem muitas pessoas me procurando porque querem entrar no CAP. A Semana da Alfabetização é a oportunidade que vocês têm na Semana da Alfabetização de entrar no CAP. Depois as vagas encerram, porque eu crio edições do CAP para poder dar assistência até onde eu consigo, né, gente? Então, assim, são tantas alunas para eu conseguir dar atenção para elas, tá? E por que tu não faz o CAP também, assim, online? Enfim, a gente precisa fechar, a gente precisa conversar mais. Eu preciso trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar, enfim. Então, eu já dou todos os conteúdos gratuitos. Vocês vão no meu YouTube, podem explorar, né? Quem tá chegando aí pela primeira vez, vão no YouTube, eu já faço assim, tudo que eu posso para ajudar aí na educação, eu já tô fazendo. Então vão no meu Instagram, vão no YouTube, mandem as perguntas de vocês para que eu possa fazer outros vídeos. E, gente, a gente ficou aqui do início ao fim com, no mínimo, 180 pessoas na live. Olha só que legal. Fico muito feliz. Claro que vai, entra, sai, cada um tem as suas particularidades, mas eu fico muito feliz por isso, muito feliz, tá? E espero que eu tenha sido clara
Espero que eu tenha conseguido me posicionar bem, porque a gente tem que se posicionar, a gente tem que ser político, né? Não partidário, mas quando a gente é político é porque a gente assume uma posição. Lembrando, eu vou terminar dizendo uma coisa que foi a professora Maria Stefanu, que eu tenho um carinho enorme por ela, lá na URGS, que ela sempre ela diz assim, ó, a gente tem direito de desdizer. Então, o que é verdade hoje, gente, pode não ser amanhã. Então, a gente não pode se agarrar na cartilha que era lá no ano que eu estava estudando e achar que para sempre aquela vai ser a solução para todos os problemas. Esse livro da Magda um dia ainda pode ser reformulado, porque a educação é feita de seres humanos. Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. O que vocês acreditam hoje podem não acreditar amanhã. Eu também. Posso ter dito alguma coisa aqui, esse vídeo vai ficar gravado e eu tenho o direito de desdizer isso. Né? Todos temos. Temos direito de errar, temos direito de fazer diferente, enfim. Vou até tomar uma água. Me empolguei. Se tiver uma pergunta mais específica aí de vocês, eu vou agora acabar essa live e vou responder escrevendo, tá? Prometo pra vocês, nem que eu fique até meia-noite escrevendo pra vocês. Tá bom, gente? Muitos comentários, olha só que legal, muitos compartilhamentos. Espero vocês na semana da alfabetização. Semana que vem a gente ainda tem live. E é isso. Se vocês têm dúvidas sobre a semana da alfabetização, ontem eu fiz uma live, tá gravada aqui, só arrastem ela. Tá gravada aqui. E aí vocês podem ter acesso às dúvidas, tem quando é, certificado e tudo. E na página de inscrição, baixando lá, rolando lá para baixo, vocês têm as perguntas frequentes. Também vocês encontram lá. Tá bom? Isso aí, que vem a semana da alfabetização. Um beijo, obrigada. E eu termino dizendo, acreditem em vocês, acreditem na história de vocês, acreditem na professoralidade de vocês. Acreditem nos estudos, na prática de vocês e façam de tudo para aperfeiçoá-la sempre. Sempre. Tá bom? Beijo, boa noite.